Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webcast da FI Group by EPSA. Esta sessão é dedicada ao regime fiscal do Patent Box. Hoje vamos abordar as condições de acesso e a forma de cálculo do benefício fiscal deste regime, que permite reduzir significativamente a tributação sobre rendimentos provenientes da exploração de ativos de propriedade intelectual. E para nos ajudar a entender melhor este tema, temos connosco o Tiago Souto, Technical Manager da FI Group by EPSA. Durante a sessão, poderão colocar as vossas questões no chat e a nossa equipa técnica responderá brevemente. Antes de mais, gostaríamos de vos dar a conhecer os principais requisitos e forma de apuramento da Patent Box. Para tal, Tiago, pedia-te que nos desses, por favor, a conhecer um pouco mais deste benefício fiscal. Olá a todos. Olá, Xavier. Muito obrigado pela oportunidade de expor aqui este benefício que é relativamente desconhecido do setor e que tem aqui algum grau de elevado de complexidade de implementação. Pronto. O que me traz aqui é, no fundo, detalhar um pouco mais qual é que é a sua aplicabilidade. Pronto, para tal, trago aqui esta apresentação. Portanto, o Patent Box, no fundo, é um regime fiscal que é aplicável, como tu disseste bem, aos rendimentos de direitos de autor e direitos de propriedade intelectual e industrial. Pronto, basicamente, tem como enquadramento criar aqui um regime especial que faça com que as empresas possam, no fundo, concentrar-se na parte de desenvolvimento e não na parte de comercialização. Portanto, criar aqui, no fundo, uma cisão em que as empresas desenvolvem software ou patentes ou um conjunto de propriedades intelectuais e depois cedem a entidades que essas sim estão mais especializadas na parte de comercialização dessa mesma propriedade intelectual. Portanto, no fundo, o objetivo é também dar às empresas um benefício fiscal que é dedutível ao lucro tributável em 85% dos rendimentos elegíveis, e já vamos ver mais à frente o que é que são os rendimentos elegíveis, e também, no fundo, a base do benefício prende-se com a cessão e transmissão dos ativos intangíveis que estão aqui preconizados no contexto do Patent Box. Eu trouxe aqui 3 aspectos-chave que eu acho que são relevantes para a aplicabilidade deste benefício, nomeadamente uma identificação clara e geração de ativo intangível do ponto de vista contabilístico, a quantificação de gastos internos e externos, que no fundo é base dessa geração do ativo intangível, e também a coerência da sua aplicabilidade com outros benefícios fiscais e também com critérios de elegibilidade, que também já vamos dissecar aqui um pouco mais à frente. Falando um pouco, de uma visão mais gráfica, portanto, uma determinada empresa gera um ativo intangível que legalmente está concretizado em 3 tipologias, nomeadamente patentes, desenhos ou modelos industriais. A partir de 2016, o legislador adicionou esta hipótese, e direitos de autor de programas de computador, no qual o legislador também, a partir de 2020, também incluiu esta opção, motivada pelo desenvolvimento emergente do setor TIC em Portugal. Este benefício, portanto, prende-se com a geração de ativos intangíveis associados a estas 3 propriedades intelectuais que eu referi, e, no fundo, é uma relação dual entre quem cede essa ativo intangível para a exploração de uma segunda entidade e na qual essa segunda entidade oferece um benefício por essa cessão. Pode ser aqui uma cessão direta, ou seja, uma venda de uma determinada propriedade intelectual, ou então uma transmissão temporária com um FII fixo ou variável anual. Pronto, há aqui um conjunto de... o legislador abre a porta a várias formas de remuneração, digamos assim, dessa cedência. Algumas condições de aplicabilidade mais relevantes, não implica que depois a FI Group by EPSA mapeie com os seus clientes também as outras condições de elegibilidade mais específicas, mas é importante que os direitos de PI cedidos sejam utilizados no contexto de uma atividade comercial, industrial ou agrícola, comercial serviços também, ou seja, a entidade que recebe esta propriedade intelectual tem que ter uma lógica dentro destas atividades que eu referi. Isto aqui tronca um bocadinho a aplicabilidade, por exemplo, a entidades
do setor público não lucrativas, por exemplo. Pronto, cria aqui algumas dificuldades nesses setores, mas a grande maioria dos setores económicos se prendem com estas atividades que eu referi. Também que o resultado da cedência dos direitos da PI depois não se materializa em entregas de bens ou prestações de serviços, no fundo, de gastos fiscalmente dedutíveis. O que é que isto quer dizer? Que a partir do momento em que é feita a cedência da propriedade intelectual, não pode existir um custo adicional à royalty preconizada no contrato de cedência associada à manutenção. Vou dar aqui um exemplo ao nível do software. A partir do momento em que esse software é cedido a uma segunda entidade, não pode haver gastos, por exemplo, de manutenção desse software. Ou seja, tem que haver uma cedência real e que confira a utilidade e usabilidade por parte do receptor, que depois não crie gastos dedutíveis na entidade cedente. Devem também existir registros contabilísticos precisos, quer do ativo intangível gerado, quer também dos gastos incorridos, nomeadamente em subcontas analíticas, da contabilidade analítica específicas, e que também, ao nível dos royalties obtidos, também devem estar perfeitamente identificados contabilisticamente. Tá bem? Falando aqui também muito daquilo que interessa às empresas, no fundo, onde é que se aplicam os 85%, não é? O que é que são rendimentos qualificáveis, no fundo? No fundo, os rendimentos da cessão, da cedência, temporária ou não, da propriedade intelectual, ou do ativo gerado por essa propriedade intelectual, podem representar 3 tipologias. Royalties, por usufruto, mais-valias derivadas da venda, ou seja, no fundo, a venda direta, ou utilização abusiva. Portanto, se alguma das empresas que esteja aqui presente tiver tido alguma utilização abusiva por uma segunda entidade, essa utilização abusiva é legalmente compreendida como uma cedência forçada, digamos assim, e, portanto, qualquer valor que obtenham judicialmente dessa utilização abusiva também é considerado um rendimento que pode depois também ter aplicabilidade no âmbito do Patent Box. Quais é que são as despesas qualificáveis associadas ao mesmo? Portanto, aqui há um certo paralelismo, inclusive, com a imputação habitual daquilo que são despesas de ID. Portanto, despesas com pessoal diretamente envolvido nas tarefas de ID, aquisição de ativos fixos tangíveis associados, por exemplo, ao desenvolvimento do ativo intangível, podem ser, no fundo, relacionando aqui mais com o setor TIC, podem ser ativos associados à aquisição de computadores, à aquisição de servidores, de infraestrutura associada. Pronto, se for uma empresa com um perfil mais industrial, agrícola, pronto, há algum ativo, equipamentos, no fundo, que promovam o desenvolvimento de protótipos. Pronto, estamos, no fundo, podia falar de outros tantos setores, setor da saúde, pronto, é um benefício fiscal bastante abrangente. Também se podem imputar despesas de funcionamento relativas a matérias-primas, ensaios, gastos da conta 6.2, pois há aqui alguns cálculos intermédios a fazer, mas os gastos gerais da conta 6.2 da empresa também podem ser imputados. Depois também contratação de atividades de ID junto de entidades públicas ou equiparadas. Por exemplo, se houver alguma prestação de serviços por parte de alguma entidade académica ou equiparada, essa despesa também pode ser incluída no cálculo de despesas qualificáveis. Despesas com aquisição de patentes e outras despesas que, contabilisticamente, racionalmente e tecnicamente, façam sentido serem incluídas no cálculo das despesas qualificáveis. Tá bem? É importante referir que as despesas qualificáveis incorridas no desenvolvimento do ativo protegido podem ser majoradas em 30%, tendo como limite máximo o montante das despesas totais. O que são as despesas totais? No fundo, não se encontram aqui espelhadas despesas, por exemplo, de outsource, de desenvolvimento, ou seja, já vamos ver aqui mais à frente, no fundo, existe um fator de correção no qual o legislador pretende garantir alguma correção quando o desenvolvimento teve alguma cota-parte de outsource, por exemplo. Portanto, são, no fundo,
o âmbito das despesas deste fator de correção que determina o que são despesas qualificáveis e despesas totais, prende-se com esta questão. E depois, este fator de correção a multiplicar pelos rendimentos totais obtidos, portanto, no fundo, as royalties, o valor, algum valor pago por cessão direta, no fundo, o que falámos há pouco, será aplicada a taxa de 85%, que depois promoverá o benefício fiscal que estamos aqui a falar. Agora... Ok, Tiago, obrigado por esta explicação. De facto, é um regime fiscal muito interessante para as empresas que desenvolvem projetos de inovação e que façam a proteção da sua propriedade intelectual. E, neste sentido, gostava de fazer aqui algumas questões. Uma das condições específicas que devem ser asseguradas é o facto de a propriedade intelectual ser cedida e utilizada em atividades de setores específicas. Assim sendo, ou seja, questiono-te aqui, já falaste, ou seja, aqui o setor público pode estar um bocadinho de fora, é um dos setores que não está abrangido, mas que outros setores é que poderão ficar de fora também? No fundo, o legislador abrange bastantes atividades quando refere a atividades de caráter agrícola, industrial ou comercial. No fundo, grande parte do nosso setor, da nossa economia, tem por base estes setores de atividade. No fundo, o que é que limitará aqui também? Como eu disse há pouco, e tu disseste bem, o setor público ou setor, por exemplo, da economia social, com uma lógica não lucrativa, portanto, tudo o que sejam setores ou atividades cuja lógica não tenham um caráter lucrativo e não se coadunem com estas três vertentes, apresenta aqui algumas limitações. Existem também algumas entidades, por exemplo, centros de interface, entidades associativas, centros de ID colaborativos, que podem também não ter atividade de caráter lucrativo nestas três áreas que eu referi e que também serão limitadas. Pronto, aí, claro que carece de consultoria especializada, perceber, num contexto mais complexo, qual é que é a aplicabilidade do benefício. Não estou aqui, não quero dizer que estes setores que eu referi possam não ser de forma direta aplicados. É difícil a sua aplicação, mas carece sempre de uma análise cuidada para percebermos, em termos de cadeia de valor, qual é que é a hipótese de aplicabilidade do IP Box, do Patent Box, neste caso. Ok. E relativamente aqui ao processo documental, ou seja, uma empresa que esteja interessada em realizar este benefício fiscal, que cuidados é que eles devem ter com o processo documental, inclusive até com os registros contabilísticos. Também falaste um bocadinho sobre isso na fase da apresentação, mas, ou seja, aqui fazendo um paralelismo, digamos assim, até ao processo documental, pode ser interessante descortinar aqui um bocadinho isto. Sim, Xavier, esta pergunta é bastante pertinente, ou seja, para as empresas, muitas das vezes o maior grau de complexidade não se prende tanto com a aplicabilidade, com a parte do usufruto, mas com a garantia de que há organização interna que permita a sua aplicabilidade. Os centros de custos que eu referi são um fator essencial. Também é fator essencial perceber se há aqui alguma cedência intragrupo ou extragrupo, perceber essas nuances. Se for intragrupo, pode haver a necessidade de maior aporte documental. Existe sempre também a necessidade de garantir aqui alguns steps, por exemplo, vou dar aqui um exemplo técnico. Um determinado software tem que estar registado e só a posterior é que pode haver um contrato de cedência. Por exemplo, nós podemos apoiar os nossos clientes nessa organização de steps que têm que ser rígidos, porque no fundo o cliente uma empresa não pode usufruir do Patent Box fora de um período no qual essa propriedade intelectual tenha sido cedida, por exemplo. Portanto, tem que haver esse cuidado sequencial, tem que haver o cuidado contabilístico, tem que haver o cuidado legal em termos da estrutura do contrato de cedência e pode haver nuances, depende do tipo de propriedade intelectual, depende, em específico no setor TIC, da forma como o software é usufruído, portanto, se é software as a service, se é um executável
num computador específico. Portanto, há nuances técnicas da sua aplicabilidade, está bem? E depois, por fim, também é preciso percebermos como é que é feito o custeio desse desenvolvimento, como é que é feito também o levantamento dos royalties, porque muitas vezes uma empresa comercializa com N empresas distintas um determinado software. Portanto, é preciso haver rigor também ao nível do usufruto do mesmo. Pronto, no fundo, não querendo especificar, porque depende muito do contexto de cada uma das empresas, e eu até diria mais da cadeia de valor, acho que há aqui 3 vertentes essenciais. A vertente contabilística, a vertente técnica do detalhe do ativo que se gerou e a vertente legal, de garantir que há sustentação, quer em termos temporais, de cada uma das steps ser lógica do ponto de vista do legal e também do ponto de vista contratual. Ok. Outra questão que também é pertinente aqui por parte dos clientes é que, ou seja, nós temos 85% de taxa, não é? E comparando com o CIFID ou o REFI, que temos 12 anos ou 10 anos para esgotar o crédito fiscal, numa situação em que existe um excedente por parte do Patent Box, como é que isto se verifica? Ou seja, como é que acontece? Pois bem, os benefícios fiscais à coleta e à matéria coletável, grande maioria são cumulativos. Disseste bem, no fundo, o que é que acontece quando o Patent Box supera, por exemplo, o valor da matéria coletável. Contrariamente, por exemplo, ao CIFID, o Patent Box não tem reserva fiscal para os anos seguintes. Porém, o que é que acontece? O Patent Box não diz respeito ao valor, no fundo, do royalty na totalidade, mas a esse valor retirando os gastos de desenvolvimento. E é aqui que entra, no fundo, uma consultora especializada, para garantir que os gastos e os royalties são corretamente imputados para que depois o ciclo de benefício seja o mais otimizado possível. Pronto. Também pode, no fundo, beneficiar o usufruto, por exemplo, do CIFID, porque a matéria coletável, utilizando, por exemplo, o IP Box, há necessidade de menos usufruto de outros benefícios com reserva fiscal. Portanto, diretamente o IP Box não tem reserva fiscal, mas de forma indireta pode garantir, pode ser uma ferramenta para garantir que os outros meios de reserva fiscal se mantêm com um volume de reserva maior durante mais tempo. Ok. E agora que estavas a falar também, ou seja, que o próprio Patent Box é cumulativo com o CIFID, consegues-nos dizer, sendo que temos aqui um benefício fiscal que é fortemente associado a despesas de investigação e desenvolvimento, como é que eles se relacionam? Ou seja, este Patent Box com a questão do CIFID, com o benefício fiscal CIFID? Sim, no fundo, o CIFID, esta pergunta eu penso que será uma dúvida aqui bastante transversal ao quórum, aos participantes. O CIFID é um benefício fiscal muito conhecido, muito abrangente. O benefício fiscal é aplicado a gastos de ID incorridos nos períodos anteriores, normalmente, no período, neste caso estamos a trabalhar 2025. O Patent Box pretende dotar as empresas de um benefício fiscal a jusante disso, ou seja, a montante temos os gastos para desenvolver uma tecnologia e depois o Patent Box associa-se à revenue, aos royalties obtidos desse software, dessa patente, pronto, desse conhecimento gerado. Portanto, há aqui temporalmente 2 períodos distintos. Porém, tal como eu disse há pouco, a aplicabilidade é cumulativa, pode-se utilizar de forma cumulativa os 2 benefícios. Pronto, no fundo há aqui esta dualidade entre também do ponto de vista temporal. O CIFID também é pertinente, porque dá às empresas maior disciplina de controle de gastos, que depois, na aplicabilidade do Patent Box, pode ser uma vantagem. Ou seja, empresas que têm, pronto, que até fizeram um registro de um determinado software e antes não tinham feito uma contabilidade analítica muito específica para esse software, o CIFID oferece uma visão que contabilisticamente também pode ser utilizada para nós sabermos que gastos foram desempenhados num determinado desenvolvimento.
Ok. E por fim, com base na tua experiência, quais é que são os erros mais comuns que as empresas cometem ao preparar o cálculo do Patent Box e como é que as empresas podem evitar, ou seja, estes próprios erros? Eu até falaria até a montante, antes de falar do cálculo. Acho que a montante, nós percepcionamos que há bastantes dúvidas de quais é que são os steps temporais, quando é que se faz a criação do ativo, quando é que se faz o registro, quando é que se faz a cedência contratualmente, quando é que os royalties podem ser quantificados. Portanto, a principal preocupação por parte das empresas é perceber se esse ciclo tem que ser cumprido, é garantido, e muitas vezes esse ciclo não é, portanto tem que haver aqui uma visão crítica. Também do ponto de vista da identificação, muitas das vezes, de qual é que é aquele ativo que tem maior potencial depois de patent box. Portanto, muitas das vezes as empresas têm várias hipóteses de usufruto. Portanto, é importante também oferecermos aos nossos clientes uma visão destes dois ou três potenciais destas duas ou três potenciais propriedades intelectuais, qual é que é aquela que tem um benefício mais eficaz. Pronto, depois, também garantir ao nível do cálculo, em termos de faturas associadas ao pagamento diretamente relacionadas com o contrato de cedência ou cessão, é importante haver o detalhe, percebermos de forma direta que um suporte documental está relacionado com o outro. Portanto, no fundo, eu penso que são estas três vertentes que eu referi que são mais relevantes. De ressalvar que aqui na FI Group by EPSA nós não trabalhamos somente o cálculo, mas também a montante. Preparamos, no fundo, um roteiro de implementação do Patent Box, no qual os nossos clientes já sabem qual é que é o ponto de situação, qual é que será, no fundo, o ativo. Portanto, damos uma visão que permita aos nossos clientes saberem qual é que é o grau de dificuldade da implementação, qual é que é a expectativa temporal da sua implementação e qual é que é, no fundo, do ponto de vista contabilístico, o que é que se tem que acautelar. Ok. Tiago, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pela tua partilha. Obrigado. Por hoje é tudo. Qualquer questão que tenham, poderão deixar nos comentários e a nossa equipa técnica responderá com a maior brevidade possível. E caso quem nos esteja a assistir se desenvolveram projetos inovadores e procederam ao registro da propriedade intelectual, aproveitem esta oportunidade para recuperar parte do investimento e, como consequência, aliviar a carga fiscal. Obrigado a todos por terem participado. Obrigado.